Começar então. Dá início aí, Chicão. Bom, gente, então, boa noite aí para todos vocês aí, olha, né? Companheiros, convidados e amigos do Rotary Clube Venda Nova, Distrito 4760. Estamos dando início à nossa reunião semanal virtual, de possivelmente número 15, do dia 19 de novembro de 2020, pelo aplicativo Google Meet, ano rotário 2020-2021, com início previsto para as 20 horas, está um pouquinho atrasado, e término previsto para as 21 horas. Convido aí os companheiros para a composição da mesa, né? O presidente, companheiro Sérgio Meira, uma salva de palmas. O primeiro secretário, o companheiro Júlio César. O nosso professor e palestrante da noite aí, olha, o senhor Serrufo. Então, por enquanto, são os três que estão compondo a mesa. Uma vez compondo a mesa, eu passo a palavra para o nosso presidente, o Sérgio Meira, para a abertura oficial da reunião. Boa noite, companheiros. Boa noite, senhor palestrante, demais visitantes dessa palestra. Hoje, nossa reunião ela vai se tratar mais de uma palestra, então ela vai ser menos formal que o normal. Mas, como hoje é o dia da bandeira, eu pedi às pessoas que desligar os microfones, por favor. Como hoje é o dia da bandeira, eu vou considerar, eu vou abrir a reunião e depois vamos cantar o hino da bandeira, em homenagem ao Dia da Bandeira Nacional. Declaro aberto a nossa reunião. Vamos saudar de forma virtual o Pavilhão Nacional. E eu vou pedir a Ana Clara para nos ajudar e colocar o hino da bandeira. Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz, tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nós, recebe o afeto que se inscreve em nosso peito, querido símbolo da terra, amor da terra do Brasil. Em teu seio formoso retratas este céu de puríssimo azul. Abertura sem par destas matas, o esplendor do Cruzeiro do Sul. Recebe o afeto que se inscreve em nosso peito,
Aí uma salva de palmas aí, olha. É, como já foi encerrado, eu vou devolver a palavra ao protocolo, que vai. Eu acho que tendo visto o tempo e até a demora, a gente podia dispensar a leitura do currículo do palestrante, porque já no convite já constavam os dados dele. Então, eu devolvo a palavra ao protocolo para conceder a palavra ao palestrante. Tá? Eu só gostaria de só fazer a leitura da prece rotária. Ótimo. Tá. Então, vamos lá. Leitura da prece rotária. Pai Supremo, que estais nos céus, que venha junto de nós vosso reino encantado, eterna e doce paz da instância derradeira, e que a vossa vontade, ordenança primeira, se cumpra pelo cosmos. Dai-nos, Senhor dos mundos, a nós, rotarianos de Venda Nova, do Brasil e do mundo, a nossa graça e proteção, união e capacidade para elevar e propagar o tema rotário deste ano, que o Rotary abre oportunidades, e que nos corações tocados de alegria tenhamos o perdão aos nossos devedores, relevai-nos a culpa e afastai-nos do mal, levai-nos para a luz, que assim seja. Então, terminado a prece rotária, passo a palavra para o nosso palestrante, o senhor Serrúfio. Com a palavra, senhor. Bem, boa noite. Em nome do Dr. Sérgio Meira, presidente do Rotary, Clube de Venda Nova, eu cumprimento todos os demais participantes. E tem mais vou passar aqui para... Desgraçada! Desliga o microfone aí, gente. Vou estar desligando. Nós vamos compartilhar uma tela aí agora. Continuam chegando pessoas, né? A partir de agora, não posso mais admitir, porque eu vou compartilhar a tela, tá? Já está aí. Chegou mais uma pessoa aqui, Cici Martins, vou admiti-la. O problema é quando eu faço admissão, perco o compartilhamento. Muito bem, pessoal. Essa aula de hoje, ela é um resumo de 28 aulas de um curso de Covid que eu elaborei para treinamento de médicos, né? Enfermeiros, fisioterapeutas. E eu peguei aqui apenas uma pequena... O nosso mundo hoje, ele está dividido em Covid e não Covid. Nós restringimos o raciocínio, o ser humano conseguiu se restringir a Covid e não Covid. É como se nós tivéssemos uma única via para tudo que acontece hoje. Doenças, problemas, Covid
e não Covid. Então, vamos entender um pouco esse... Realmente, o Covid é uma doença grave. 1.239.000 pessoas morreram no mundo em 2020, até a presente data. 1.200.000 pessoas é um número significativo. Não há como desprezar, né? Dizer que isso não é importante. Mas vejam que, quando nós pegamos as mortes no mundo, 1.429.000 morreram de AIDS, 2.054.000 de alcoolismo, 4.100.000 de tabagismo, 6.900.000 de câncer e 11 milhões de doenças infecciosas. Ou seja, esse braço não Covid é 25 vezes maior do que o braço Covid. E a minha crítica é que estamos relegando isso a um plano secundário, de forma que a medicina, todas as, principalmente a mídia, com sua atuação, políticos, etc., o mundo, enfim, quando está dando essa atenção para esse problema que é sério, está deixando de ver essas outras coisas que também estão... Eu estou falando só de mortes, porque nós estamos num momento de... A única coisa que importa é a morte. Vejam que é preciso começar a refletir esse momento, né? Eu trago aqui esse poema: nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra, define com perfil e ser esse fulgor baço da terra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Escrito em 1928, por Fernando Pessoa, é bem atual, né? Então, vamos à base científica dos argumentos que alastraram o medo e que chegaram a esse momento que nós estamos. O Imperial College é considerado uma das principais instituições de mais credibilidade na área de epidemiologia e saúde. E o Imperial College estimou que a Covid iria matar 2.710.000 pessoas apenas nos Estados Unidos e Grã-Bretanha. Vejam que no mundo, né, até hoje, no mundo inteiro, nós não chegamos a 50% disso. E essa estimativa, por um órgão de credibilidade, levou o mundo todo para essa situação em que nós estamos vivendo hoje. E, em linhas gerais, se nós formos fazer um mapa mental, é esse mapa que está à esquerda, né, que os mortos e gravíssimos são o que impregnam a mente. E as pessoas passaram a viver em cima desse momento de expectativa de morte. A morte está ali, né? A morte está atingindo todos. E o fato disso ter sido preconizado e publicado por um órgão de tamanha competência e credibilidade nos ofuscou de ver a luz da razão. Até que, não sei se todos conhecem esse episódio, esse transatlântico, houve um surto de coronavírus e eles ficaram ali
3 semanas, né, viajando, chegaram a Portaro, no Japão, ficaram mais um tempo na praia, no porto, até saber o que ia fazer com as pessoas, e se esperava que uma doença que atingia 85% das pessoas e com tanta mortalidade, se esperava uma coisa catastrófica. E, no final, dos 3.771 passageiros, tivemos 704 casos e 3 mortes. Isso é um experimento natural, né? Que aconteceu, que não seria possível fazer isso de outra forma. Uma população, colocamos a bordo de um espaço muito pequeno e eles ficaram ali. E se a doença tivesse essa transmissibilidade tão exacerbada, nós esperávamos aí pelo menos 3.000 doentes. Nós tivemos apenas 700. E isso começou a alertar algumas pessoas. Até que esse pesquisador independente aqui, Nicholas Lewis, publicou um estudo mostrando que havia falha no cálculo do Imperial College e que a imunidade de rebanho, na verdade, era de apenas 23% e não de 60%, como eles haviam calculado. Se nós pusermos esses dados num gráfico, esse gráfico muda consideravelmente. Passa a ser esse gráfico aqui, onde o azul da esperança, da nossa forma de viver, como a humanidade vivia até então, ele passa a ser predominante no mapa cerebral das pessoas. Então, o que nós temos em resumo? Nós temos em resumo isso aqui, ó. Vamos pegar como exemplo, né, os veículos. Nós temos 60.000 casos de mortes por ano de acidentes automobilísticos. Se as pessoas ficassem impregnadas com essas mortes e ficassem raciocinando apenas essas mortes, como está aqui à esquerda, quem pegaria o carro para uma viagem, ou para o trabalho, ou para qualquer coisa, né? Mas nós temos essa visão da direita, que está à direita. Nós pegamos um carro, dirigimos com prudência, acreditamos que vamos chegar, sabemos que é perigoso, fazemos manutenção, etc, etc. É a mesma coisa, né? Nós estamos apenas com mapas cerebrais diferentes de uma mesma realidade. Então, o que a gente está vivendo hoje todo o mundo inteiro, com a participação da mídia, focou nos óbitos, naquele olho vermelho ali, desse grande iceberg que é o coronavírus. E o que nós temos que fazer, então, é tentar compreender melhor essa situação, utilizar testes laboratoriais confiáveis, conhecimento saudável, afastar das notícias falsas, né? De forma que é fundamental as pessoas voltarem à normalidade, buscar o equilíbrio. O foco da nossa aula não isso é só uma introdução. O nosso foco, então, é a reunião, a segurança em reuniões presenciais, porque nossos elos se quebraram, né, com essa tão exacerbada assim. Alguns conceitos eu preciso jogar para que possam raciocinar a segurança e a situação que nós estamos. Não há como deixar de falar coisas que às vezes não são boas, né? não são palatáveis, não são agradáveis.
E eu vou me basear nessas agremiações, que são as mais importantes instituições de pesquisa do mundo. Estão assinaladas aqui, todas estão numa dessas, produzidas, estão acompanhadas por essas associações. A primeira coisa que nós temos que entender é sobre os vírus. Esse mundo viral em que nós... Aqui nós temos uma amostra disso, e o coronavírus está aqui na seta vermelha. Então, nós temos muitos vírus que nos causam doenças e mortes, até em maior quantidade do que os coronavírus. E os coronavírus, que já estão circulando na humanidade há milhões de anos, essa cepa mutante surgiu em novembro de 2019. Em dezembro, como a China havia notificado. Ela é um pouco anterior à notificação para a OMS, que foi em 31 de dezembro. E ela surgiu em Wuhan. A hipótese aceita é que ocorreu uma mutação natural que permitiu ao coronavírus sair dos humanos. Aqui, lembrando bem que é importante nós sabermos que todos os animais têm coronavírus. As galinhas, os passarinhos, os outros mamíferos, né? Os bovinos. Só que os coronavírus desses animais não parasitam outros animais, não cruzam entre os animais. O coronavírus da galinha não é capaz de causar infecção no bovino. E, da mesma forma, o do chimpanzé é diferente do homem. O que aconteceu aqui, por essa hipótese, que é mais aceita, é que naquele mercado de costumes, uma exposição, vamos dizer assim, maior entre materiais vivos, né, ou de animais recém-batidos com humanos, e o coronavírus mutou e saltou de uma raça para outra. A hipótese menos aceita, mas ela existe, é que ele foi produzido em laboratório para teste de vacina e houve uma falha de segurança. Mas esse é o 7º coronavírus que afeta os humanos, 7º coronavírus mutante que afeta os humanos somente nos últimos 40 anos. Então, não é o primeiro. Os outros passaram por nós, causaram gripes fortes, houve uma epidemia, né, tão em tempo real, né, como essa. Só para termos uma ideia, me perdoem aqui, eu não estou traduzindo, porque eu não gosto de fazer a tradução, que ela pode trazer erros. Então, sempre mostro a fonte primária. Tá? Essa é a fonte primária do que eu vou dizer aqui abaixo. Olha. Então, vendo esses gráficos desse trabalho, primeiro aqui, infecção do trato respiratório, infecção grave, né, do trato respiratório por coronavírus em adultos admitidos no CTI em Toronto. Então, infecções graves, dá a impressão que é uma coisa atual, né? Quando vamos ver esse trabalho, vejam aqui no círculo vermelho, abaixo, à direita, os anos 2010, 11, 12, 13. Então, o coronavírus já estava matando pessoas. Evidentemente que eram outras cepas, né, de coronavírus, mas ele já estava causando, ou já vem causando mortes há mais de 10 anos. E aqui em cima, à direita e à esquerda, dá para ver que todos os outros vírus que causam mortalidade nas pessoas, né?
inclusive levando as pessoas ao CTI. O coronavírus é o terceiro aqui em importância nessa barra laranja. Bem, por que eu estou dizendo isso? Um outro conceito que é importante, primeiro lá em cima, estou falando do coronavírus porque a maioria das pessoas pensa que essa cepa de coronavírus é a primeira, que é algo catastrófico, né? que é o fim dos tempos. E não, essa cepa é a sétima mutante que afeta o ser humano apenas nos últimos 40 anos. Bem, nós tivemos uma doença nova na humanidade, que foi a gripe espanhola, e que matou 10 milhões de pessoas. 10 milhões, a população é bem menor. Depois tivemos a AIDS, também uma doença nova. O coronavírus não é uma doença nova. Com a AIDS, todos os recursos hospitalares, médicos, laboratoriais avançaram em 3 anos o que havia acontecido anteriores. E agora, com o coronavírus, nós tivemos em 3 meses um avanço substancial dos recursos de diagnóstico, especialmente de diagnóstico. Né? O outro problema que nos afeta é esse aqui. Ó. A pessoa vai na padaria, na lavanderia, na farmácia e faz um teste de Covid. E você pergunta para ela, qual teste? Ela não sabe. Eu fiz o teste de Covid. Bom, e aí? Né? Então, olha só, os testes de Covid, além da qualidade deles, da geração da qualidade, é preciso saber o momento em que as pessoas poderiam estar, onde está a suspeita, para se indicar um teste adequado. Um teste feito, por exemplo, aqui, um teste feito para essa fase vermelha, se ele for pedido aqui na verde, ele vai dar negativo. E não quer dizer nada, quando ele dá negativo. Né? Então, perde-se muito dinheiro e arruma-se muita confusão. Esse aqui é o maravilhoso sistema imune humano. Não é possível, aqui nós gastamos umas 10 aulas para desmembrar isso. Mas eu estou mostrando isso por causa disso aqui. Ó. O organismo se defende das infecções basicamente em 2 braços. A resposta imune é a resposta de anticorpos e a resposta celular. Quando nós fazemos esses testes laboratoriais, nós estamos medindo a resposta de anticorpos. Não estamos medindo a resposta celular. Por que eu estou falando da resposta celular? Porque a resposta celular é onde fica a memória imunológica. Né? Então, para se entender todos os fake news que são distribuídos, é importante entender ou compreender esses 2 braços da resposta imune. O outro conceito difícil tem que ser falado, senão nós não vamos entender lá para frente, é esse tal de R0, que a gente vê às vezes falando na televisão, que quer dizer transmissão, coeficiente de transmissão. E o Imperial College calculou que esse R0 era constante. E ele não é constante, ele é dinâmico e tende para baixo. E esse foi um dos graves erros que eles cometeram, apenas um dos outros erros, de vários que eles cometeram no cálculo inicial. Bem, só para termos uma ideia desse R0, aqui está na linha amarela o coronavírus. Vejam quantas doenças são mais graves e que são muito pouco faladas. O coronavírus tem um R0 de 2, 2,5. Nós temos o sarampo lá em cima, ó, que é muito maior, né? Que é muito mais perigoso. Também tem que entender
que varia de estado para estado. Aqui é só um momento do R0. Esse aqui já está com um mês atrasado, que eu falei que ele é dinâmico, que tende para baixo, mas em cada estado é diferente do outro, né? Vejam que há estados que ele está acima de 1, estados que ele está abaixo de 1. Toda vez que ele estiver abaixo de 1, a doença está acabando, está se extinguindo. Tá? Isso que é a importância dele. Bem, aqui vem a questão do distanciamento, das contenções, que foi divulgado com bastante frequência pela mídia. Então, vejam só, eu peguei esse trabalho que está aqui embaixo, na faixa azul, e só quero mostrar as três linhas vermelhas, que é importante. A tosse leva o vírus ou a partícula, as micropartículas com o vírus a 68 centímetros. A máscara cirúrgica abaixa para 30 e a máscara N95 abaixa para 10 centímetros a distância que o vírus sai da pessoa e pode contaminar outra. Aqui, para nós termos uma ideia, são 172 estudos que foram feitos e estão aqui analisados de uma forma bem robusta. São 25 mil pacientes. E o importante disso aqui é que nós vamos ver agora. O evento de tosse, analisando esses 25 mil pacientes e 172 estudos, ele pode chegar, no máximo, a 1,20 m. Se nós colocarmos uma máscara, essa distância reduz para 30 centímetros, aqui embaixo. E se a gente colocar aquela máscara, a melhor máscara, reduz para 10 centímetros. Ou seja, a máscara não evita completamente a transmissão da doença, mas reduz a distância em que a transmissão pode ocorrer. Como que evolui a letalidade da doença? Observem aqui, porque eu estou colocando esse conceito, porque o que vem agora é o terror focado na tal da segunda onda, né? Segunda onda, e é o próximo momento dessa articulação mundial para controle da população e para os seus interesses próprios. Agora, o foco todo é na segunda onda. Então, vejam aqui, a primeira onda está aqui, né? A segunda onda veio muito maior, isso aqui é no Japão, tá? Peguei como exemplo. A segunda onda veio muito maior, 3 vezes maior. Mas olha que embaixo nós temos a mortalidade. Ó. Perceberam que a mortalidade da primeira onda, em relação à segunda, ela caiu. O número de casos aumentou, mas a mortalidade diminuiu. O que era esperado. Né? O momento da doença, as pessoas mais frágeis, as pessoas mais doentes, infelizmente, morreram. Agora, com a população já selecionada pelo primeiro momento, e por que 2 ondas? Porque se tomou essas medidas de contenção, a doença faz dá uma recuada e depois volta. Então, aqui mostrando isso que eu falei assim. Com relação ao isolamento, né? Esse país aqui não fez isolamento nenhum. Teve também a primeira e segunda onda, e o mais interessante é que a mortalidade da segunda onda deles é quase zero. Estão vendo lá? Eles não fizeram nenhum tipo de contenção na Suécia. Tiveram as 2 ondas também. No final, acho que eles vão ter menos mortos do que nos outros países e não tiveram nenhuma repercussão econômica. Esse é um estudo feito pelo Ministério da Saúde da Espanha.
Eles estavam tentando descobrir qual população que era mais afetada pela doença e acabaram descobrindo que, aqui embaixo, que as profissões que ficaram em casa e as profissões que seguiram trabalhando nas ruas, lixeiro, médico, policial, a taxa de infecção pelo coronavírus foi a mesma. Não houve diferença entre ficar em casa e estar na rua. Isso não é tão difícil de nós entendermos. É completamente impossível isolar uma pessoa. Só se colocaram numa bolha, ela tem que comer, ela tem que... Em algum momento, ela tem contato externo, né? Bem, isso tudo levou à construção do medo. O medo em cima do risco de morte. E as pessoas passaram a criar uma imagem mental um pouco distorcida da realidade. São os pavores que foram se formando em cima dessa construção toda que nós vimos. Só para termos uma ideia aqui, todos vocês viram esse gráfico da direita, que foi mostrado na televisão, mortalidade de 3, 6, 8, 14, né? Sendo que eu peguei esse estudo lá da China, tá vendo? E aqui embaixo fala que lá é 0,9. Enquanto estavam divulgando aqui que era 4, 5, que ia matar todo mundo, lá a mortalidade foi 0,9. A outra coisa é que começaram a circular essa outra forma de criar o pânico. Tem alguém que precisa pensar o microfone. Vamos ver quem é? Já fechou. Então, é possível uma pessoa ter coronavírus 2 vezes? É possível. Qualquer doença, é possível ter a doença 2 vezes. Mas são pessoas raras que têm alguma deficiência imune, algum problema, né, no sistema imunológico. Ou está em uso de algum medicamento que afeta a imunidade. Não é a situação do dia a dia. Então, quando eles começam a divulgar isso, cada um traz isso para si, para sua mãe, para o seu pai, para o seu filho. Vai ter 2 vezes, vai ter 2 vezes. É o caso da direção do carro, né? Você senta no carro, põe a mão na direção e fala, eu vou morrer. Então, você desliga o carro e vai embora, vai ficar dentro de casa. Então, essa tentativa de fazer com que as coisas se tornem a opção, né? É um risco que você traz para você como se fosse 100%. E essa tentativa de criar pânico, aqui, por exemplo, olha onde eles chegaram nisso aqui, falando que a doença, esses médicos contraíram a doença e ficaram presos. Então, aí já atinge 2, né? Quer dizer, já joga com um pouco de racismo, um pouco de... Né? Quer dizer, como é que pode, né, a imaginação criminosa das pessoas? A outra forma é isso aqui, ó, abrir covos, né? Lá na gripe espanhola, 100 anos atrás, aconteceu a mesma coisa, né? E, inclusive, eles estavam reclamando aqui, isso é uma matéria de jornal de 1914, que eles começavam a usar máquina a vapor para cavar as valas para enterrar as pessoas. E parece que é com eles que alguns prefeitos aprenderam. Aí nós chegamos a esse ponto, as palavras indutoras do pânico. Mutante, falha de imunidade, risco de pegar de novo, doença que mata velho e criança,
infectado, falta de ar, morte. Essas palavras são palavras pesadas, que trazem a pessoa, aceleram o medo das pessoas. Então, quando nós entendemos essa palavra mutação aqui, nós precisamos preocupar com esse gráfico. A palavra Nossa, gritando, eu tô... Ô, gente, vamos, desliga o microfone, tá atrapalhando. Aí, obrigado. Bem, então... Eu posso sair da reunião para saber quem é, mas eu vou perder o embalo aqui. José Arlim Jesus. Quem que é? Desligar o microfone, por favor. José Arlim Jesus. Eu vou sair da reunião para poder desligar seu microfone. José Arlim de Jesus. Pronto, saiu fora. Bem, vamos voltar aqui. Então, a palavra mutação, ela é uma palavra que causa muito pânico, desde as crianças, né? Mutante é uma coisa forte, é uma coisa até que causa terror, né? Desde os desenhos infantis, essa palavra é construída e trouxeram ela para dentro da epidemia, sendo que os vírus, eles mutam a cada segundo. É uma característica dos vírus mutar. Só que as mutações que eles ocorrem, que são erros da leitura do genoma na reprodução viral, elas não conferem características especiais. Esses vírus mutantes, bilhões morrem porque a mutação é letal para a sobrevivência da espécie. Então, mutação não é, em termos gerais, é uma coisa comum, né? E nós chegamos aqui, na ditadura do pode morrer. Estamos sujeitos ao pode. Pode isso, pode aquilo, pode acontecer. Você liga o carro pode explodir, a direção pode quebrar, o pneu pode furar, né? Vejam essa... Aqui tem um funeral feito de uma pessoa mais rica. Olha os seguranças que estão vigiando o caixão, todo paramentado, com roupas, figuras assim estranhas. Difícil até de descrever a cena. O padre lá no fundo, né, benzendo o corpo. E nós vimos isso lá na febre amarela, né, de alguma forma. Olha que agressão, né, à sociedade, o que foi feito com o funeral, né? Então, chegamos a um medo descomedido. E esse medo está tirando o nosso raciocínio. A maior parte da geração do medo foi com notícias. Todas são falsas. Olha, veja essa notícia aqui. Brasil alcança a Espanha em número de mortes. Vocês viram isso na televisão, foi muito comentado, saíram nos esportes. Não é uma fake news, é uma verdade, em número de mortes. Mas quando nós vamos ver aqui, como é que você pode comparar 46 com 210? A população da Espanha é 46, a do Brasil é 210, matematicamente não dá para comparar. E quando nós vamos fazer um cálculo correto disso, que é mortes por milhão, a Espanha está lá em cima, né, próximo da Bélgica, e o Brasil está lá embaixo, até abaixo da Alemanha. Então, Quer vir parar aqui.
E a mídia, né, escolheu alguns países, a Suécia, porque não caiu na onda de confinar, né? Os Estados Unidos, que nós já sabemos, e o Brasil. E a informação verdadeira, que alcançou em número, não faz a taxa e engana a população com uma tentativa de dizer que o país está pior do que está. Então, o medo, gente, é isso aqui, ó. Tem um momento que nós temos o medo e que é possível que a gente trabalhe esse medo, que a pessoa ainda ela tem o medo, mas ela ainda é acessível. Mas esse medo vai entrando e vai chegando num momento que a pessoa já não escuta mais, já não ouve, já não adianta um raciocínio para mostrar que ela está errada, ela já não te escuta. Até nas últimas consequências, que o indivíduo já está preso dentro dos seus porões e já não é mais possível ir com ele. É que parte de nós está dominado pelo medo. A visão de morte iminente fragmenta os elos do humano, isola, impede o aprendizado e imobiliza a razão. E como nos disse Sêneca, não é da morte que temos medo, mas de pensar nela. É preciso, então, que a gente parta desse momento que nós estamos achando que a nossa chance é mínima, o que não é verdade, né? Se nós formos calcular corretamente, a maior chance é de viver. 99,5% é de viver, 0,5% chance de morrer se contrair a doença. Porque é preciso que você esteja no lugar onde a doença esteja ocorrendo, e se contrair a doença, a maior chance é de viver. Mas nós estamos trabalhando como se a nossa chance fosse a de morrer. Nós temos que, então, reagir, buscar um equilíbrio, né? E eu acho que eu não vou entrar mais para frente, vou parar por aqui, porque como a hora ficou um pouco avançada, vou deixar para responder perguntas, como sugeriu o nosso presidente. Já são 9h10, né? Vamos às perguntas. Eu tenho uma pergunta, doutor José. Vou voltar aqui um momentinho. Espera aí que eu estou tentando voltar para a apresentação. Vamos aí. Pronto, vamos aí. Posso perguntar? Sim, tranquilo. Talvez, como o senhor bem expressou, existe a cultura do medo, tem a fake news, tem a manipulação, né, para quem vai curar a doença, quem vai fazer a vacina, tem vários interesses econômicos, políticos, sociais, né? A meu ver, acho que no Brasil que essa doença veio trazer, isso é a minha opinião, eu não sou médico, eu sou advogado, eu percebo no dia a dia, é porque nós, brasileiros, não somos uma nação de pessoas que têm rotina, por exemplo. Até hoje você vê pessoas que gostam de tocar com as mãos, né, de abraçar as pessoas desconhecidas. A gente está vendo aí na campanha política. Eu sou torcedor da América. Ontem eu vi o técnico do meu time foi abraçar a torcida, todo mundo sem máscara, sem nada. Você não acha que talvez seja
que as pessoas têm que criar essa cultura de se prevenir, de ter a distância, de usar a máscara, para essa doença não dar esse tanto, não afetar esse tanto de pessoas. Isso aí está faltando essa cultura de um certo distanciamento e de tomar certas medidas de higiene, de cuidado, de cultura. Por exemplo, no restaurante que eu almoço, é self-service lá, ao lado, as pessoas insistem de querer servir, elas não aceitam que o garçom sirva. Então, assim, tem gente que sai do restaurante quando tem essa imposição correta do restaurante. Talvez seja que nós estamos precisando, com essa doença, de mudar certos hábitos? Essa é a minha pergunta. Bem, olha, existem hábitos que não é por causa dessa doença que deveriam ser mudados. São coisas que já são conhecidas, faz parte da higiene e dos bons costumes. Por exemplo, eu vejo agora pessoas deixando os sapatos do lado de fora das casas, né? Trocando chinelo e tal. Isso é um hábito oriental antigo e não tem nada a ver com coronavírus. E ajuda na higiene, sim, né? Tem toda uma filosofia por trás disso. A parte de hospital e de atendimento hospitalar foi, no meu ver, a que mais ganhou em termos com essa coronavirose. Ela ganhou porque nunca a higiene dentro das UPAs, dos hospitais, foi tão promovida, né? E eu acho que isso é um ganho que a epidemia vai deixar. Existem outras doenças que são até muito mais graves do que a que eu estou tentando dizer. Então, a parte eu mostrei aí, a distância que eu falo 1,5 metro, né, no máximo 2, é suficiente para evitar a doença. O que eu tenho visto é que a pessoa põe máscara, a outra está a 3 metros dela, está de máscara. É desnecessário, né? A parte de restaurantes, não é provável que doença vai passar pela comida. Não o coronavírus. Não é ela que das doenças transmitidas pela alimentação, com certeza o coronavírus não está entre elas. O coronavírus ele se transmite de respiração de pessoa a pessoa. Aquelas pesquisas que mostraram a transmissão pela roupa, pelo corrimão, pela comida, sei lá, principalmente roupa e corrimão, foram realizadas numa Europa gelada. Então, ali o vírus estava conservado, ele estava congelado. A pessoa pegava o vírus no hospital na roupa, saía na rua congelado, chegava em casa, ele descongelava e contaminava as pessoas. Não, essa não é a realidade. Ter medidas de contenção é importante para as populações de risco, os doentes, os idosos, é importante. Mas eu não vejo muita prática. Se nós não tivéssemos nesse momento, a gente teria tido o coronavírus, estaria livre dele. Nós temos que pensar isso. Nós estamos levando essa epidemia a um ponto de insolvência da sociedade, né? Então, é preciso separar o que é realmente importante. Tem lugares que não tem a doença e as pessoas estão usando máscara, estão aumentando o custo das coisas, o custo das empresas. Então, nós temos que pensar no risco, né? O risco é que diz se você precisa ou não tomar uma medida mais drástica como essa que o senhor falou. Mas tem lugar que não tem que tomar medida nenhuma. Não sei se eu estou ficando claro, nós temos que pensar no risco.
A doença está transmitindo ali? Tem doente potencialmente ali? Tem. Então, vamos tomar medidas. Mas se você está com o R0 caindo, a doença está em extinção, sabe? É só um custo desnecessário. Né? A máscara, em certos momentos, em certas ocasiões, ela até é um pouco de hipocrisia, porque ela não é necessária. Né? Vocês estão todos sem máscara, corretamente. Mas se tivesse num ambiente coletivo, tivesse um ao lado do outro, deveria estar de máscara. Então, é preciso ter esse bom senso, onde usa e onde não usa, quando usa. Né? Não sei se eu te respondi. Eu entendi bem, concordei. Bom, mais alguém gostaria de fazer pergunta para o senhor Serrufo? Eu não... sabe, presidente, nós estamos na metade da conversa de hoje. Nós tínhamos que falar das vacinas, não tocamos no assunto das vacinas, e depois das recomendações para as reuniões em sala, em ambientes comunitários, conjuntos. E como isso aí dá mais de meia hora, eu preferi parar e a gente volta a conversar isso em outro momento. A gente pode fazer uma nova reunião, isso não tem importância, não. O assunto é muito interessante. A gente pode marcar uma reunião semana que vem ou na outra semana para continuar essa etapa, a meu ver. É um assunto do momento, né? Que está afetando a todos nós, principalmente nessa segunda leva aí que está tendo na Europa, aqui também aumentou. Seria importante a gente ouvir por que ela estava diminuindo, agora começou a aumentar. Então, é muito importante continuar isso aí, para a gente saber um pouco mais. Exato, eu também ia falar isso, né? Semana que vem continuar. Tá bom. E vamos pensar nas vacinas, né? Ver se nós vamos oferecer os braços. É como o senhor falou, essa doença é a doença nova, né? Eu vejo a minha geração... É uma doença que o público geral descobriu, né? É como a minha geração, eu tenho 50 e pouco, quando eu era saindo da adolescência, começou a AIDS. Depois que o governo brasileiro começou a financiar esse tratamento e tudo, muitos dos jovens de hoje e alguns idosos não se previnem mais, pensando que a doença da AIDS acabou, né? Então, assim, a doença está sempre nos acompanhando, mas a prevenção também tem que estar junto também. Eu acho que falta isso na nossa sociedade. Verdade. Eu não sei se vocês observaram que eu mostrei ali que a AIDS esse ano matou mais do que a coronavírus no mundo. Viram? E ninguém se fala isso mais. Ninguém fala. A AIDS matou mais que o coronavírus. Esse ano, no mundo inteiro. Olha. Então, presidente, nós podemos aí, ir para as considerações finais. Eu quero a palavra antes. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer o professor. Eu quero agradecer o meu amigo, e o professor Serrufo, porque esse homem tem uma ocupação que os senhores não queiram saber. Ele tem uma